celulares desligados ainda. Pode. 29 de julho de 2010, projeto Memória e História Oral da Fundação Ética e Memória de Santos, em parceria com a Unimonte e com o Museu da Imagem e do Som. Estamos gravando aqui na Secretaria Municipal de Cultura e vamos entrevistar hoje a professora Maria Aparecida. Boa tarde. Boa tarde, Dionísio. É um prazer estar por aqui. Inclusive numa travessia assim, bastante importante, né? Que é marcar a memória das pessoas que vivem na cidade, né? Sejam importantes ou não, mas que podem mostrar, né, algo da vivência nessa cidade, né? Professora, a gente ia começando, pedindo para a senhora falar o seu nome completo, quando a senhora nasceu, o lugar. Então, o nome completo é Maria Aparecida Franco Pereira, embora o pessoal me conheça da Franco, né? Mas é Maria Aparecida Franco Pereira. Franco, nome de família, de mãe, né? E Pereira, nome de pai. Eu nasci oficialmente, né, na certidão, dia 20/7/1937, mas na realidade eu nasci no dia 18 de julho, né, de 1937. Nasci o local em Santos, na Beneficência Portuguesa, sou de família portuguesa, e nos primeiros momentos da inauguração da maternidade, que a maternidade foi inaugurada em 1937. Eu vi lá no texto que era maio, e eu nasci em julho. Minha mãe disse que eu inaugurei, eles dizem que eu inaugurei a maternidade da Beneficência Portuguesa, mas acho que eu inaugurei, foram os primeiros, né? Então, sou filha de pai português, né? Meu pai, Valentim José Pereira, era um comerciante, dono de restaurante aqui na cidade, veio como imigrante, carregador de café, veio com 14 anos, em 1910, né? E foi crescendo, embora não tenha ficado rico, mas pelo menos nos deu uma condição assim de vida tranquila, né? Ele é de família portuguesa, nasceu em Vale de Cambra, lá em Porto, perto do Porto, lá em Portugal. Já tive a oportunidade de conhecer a aldeia, a casa da minha família, que nós estamos morando lá, uma parte, né? E também sou filha de minha mãe, Helena Franco Pereira, que é filha de espanhol. Então, uma família ibérica, né? Convivi mais tempo com minha família espanhola, porque meu pai veio praticamente sozinho de lá, enquanto que minha mãe era dos 8 filhos dos meus avós. Convivi com meus avós, né? Então, enquanto que o lado da família do meu pai, não convivi com elas, pelo menos com avós que eu não conheci, né? Meu pai já sou filha do segundo casamento. Quando eu nasci, meu pai já era viúvo, tinha tido um filho, tinha perdido, não o conheci. E, portanto, quando eu nasci, meu pai tinha 42 anos. Então, meu pai tinha quase a idade de ser meu avô, né? E é uma pessoa, vou falar um pouco mais do meu pai, uma pessoa assim culta, não sem diplomas, mas daqueles imigrantes, né, que enfrentam o mundo e nos deram condições de estudo também. E minha mãe também, a Escola Barnabé, né, filha de espanhóis, mas trabalhou no comércio de Santos. Em 1933 ela trabalhou também, era excelente datilógrafa, né? Trabalhou na campanha do ouro da Revolução, foi para São Paulo, mas não tinha, nenhum deles tinha grandes estudos, mas nos deram, né? Minha mãe tinha rudimentos de inglês, de francês, de italiano, porque trabalhava numa Macmorran, né? Uma de navegação, mas uma mentalidade bastante aberta, né? Para a época, enquanto meu pai era mais fechadão, né? E minha mãe, assim, uma pessoa bem aberta. E nos deram oportunidades de estudar, né? Na minha casa, eu fui a única que fui até mais o terceiro ensino universitário, mas todos nós
tivemos uma base que os nossos pais praticamente não tiveram, embora fossem pessoas cultas, né? Professora, a senhora podia falar assim do bairro que a senhora nasceu, da sua infância, das primeiros estudos, a entrada na escola? Então, como eu falei, assim, dos primeiros tempos, eu não lembro, nem tenho assim grandes condições, porque eu devo ter vivido, pelo que meus pais falam, no comecinho meu pai tinha um restaurante na Rua da Constituição. Mas eu já me lembro, assim, já com a idade talvez de uns 7 anos, que meu pai tinha um restaurante na Avenida Conselheiro Nebias, Rua Conselheiro Nebias, esquina de João Pessoa. A minha família ainda tem aquelas propriedades ali. Meu cunhado construiu ali uma retífica, é bem ali na esquina. E aí ali eu convivi até a idade, que eu me lembro, deve ser 7 anos, 6 anos, até 6 anos, até a idade de 10 anos ali. Ali eu fiz um pequeno jardim da infância, de uma escola que tinha num beco ali onde hoje tem a Coab, ali na João Pessoa. Depois eu estudei sempre em escola para pobres, né? Mas a escola de bom nível da igreja, não estudei em grupo escolar, estudei ali na Cruzada das Senhoras Católicas, que era uma instituição católica para pessoas pobres, né? Depois, dali, aos 10 anos, eu mudei de bairro. Aí fui lá, então, morava na Conselheiro Nébias, ali no 71. E meu pai tinha, o bairro tinha umas casas, que ele tinha, nós morávamos numa das casas. Depois fui morei enquanto meu pai tinha comprado uma casa, mas a casa não estava desocupada, eu morei 1 ano na casa dos meus avós, que era uma casa bem grande, onde morava todo mundo, né, que precisava, quando precisava, ali na Soares de Camargo, perto do Colégio Canadá. Uma rua pequena, uma rua assim, onde trancava a rua, se fazia festas juninas, uma comunidade, né? E depois passei então a morar ali onde eu moro há 63 anos, mais ou menos, ali no Canal 4, na Siqueira Campos. Morava quase na esquina da Praça Palmares, uma casa que meu pai tinha, grande. Depois construí o prédio, quando meu pai morreu, morei no prédio. E há uns 10 anos eu moro um pouquinho mais perto do Guilherme Álvaro, também ali no bairro. Eu moro ali naquele trechinho ali há 60 anos. Ali eu fui estudar no 3º ano numa escola chamada Escola São José, uma escola que fechou, da Dona Zizinha, uma escola ali bem aí, atrás da Igreja São José. Ela fechou relativamente, acho que há uns 8 anos, onde eu estudei o 3º ano lá, ainda naquele sistema de 1º, 2º, 3º ano, mesmo professor, conforme a carreira. Lá nas Cruzadas, não, era uma escola, era então mesmo por classe. Tinha lá, vou voltar um pouquinho, né? A professora Lavínia, eu me lembro, que era uma professora excelente, encontrei um dia nos documentos o nome dela. Depois a professora do 1º ano, a professora Terezinha no 2º ano. E ali na Escola São José, atrás da Igreja São José, eu estudei então o 3º ano com a Dona Zizinha, a Dona Dulce, que era uma família que tinha uma escola ali. E no 4º ano primário, minha mãe e meu pai, eles que decidiam, me mudaram para o lado pobre do Colégio Estalamares, que é a Escola Santa Teresa, que é num prédio que tem ali na Oswaldo Cruz, que hoje eles ocupam também para os Estalamares. Uma educação básica, dirigida por uma professora, era uma professora também, Leda, mas eram eles que tomavam conta, uma formação assim excelente, né? Excelente. E ali eu estudei o 4º ano e depois fui para o Colégio Canadá. Eu fiz uma tese de doutorado que era a Igreja e a Pobreza. E o meu orientador, né, que era um ex-sacerdote alemão, aí me perguntou assim: você não fala mal da igreja? Olha, o que eu posso falar desse período que eu estudei só em colégio católico e de colégio de pobres, e eu tive uma formação básica que me permitiu entrar no Colégio Canadá praticamente, na época da admissão, praticamente sem formação, sem um estudo maior, a não ser uma ligeira formação ali numa escola que eu gostaria de falar,
também, porque eu também tinha esquecido, mexendo nos documentos, encontrei, era uma escola que tinha ali na Conselheiro Nébias, do professor Teófilo. Um dia mexendo no jornal, na tribuna, encontrei, aí eu me lembrei, aflorou na minha cabeça todo um período, um professor Teófilo que tinha então as admissões no Colégio Canadá. Assim, uma pessoa assim também, que eu tenho boa memória assim, do trabalho dele. E estudei no Colégio Canadá e estudei a vida inteira, até terminar. Com algumas observações que eu não tenho vergonha de dizer. Repeti a quinta série, a primeira série, né, onde repeti em 3 matérias, por 1/10, onde repeti em trabalhos manuais, em francês, e a outra não me lembro direito. Deve ter sido matemática, não me lembro direito. Mas, e aonde então tomei um impulso, né, e nunca mais assim repeti. Eu já comecei com um ano atrasado, porque lá no primeiro ano eu fazia em julho, então fiquei um ano a mais na escola. Então, no Colégio Canadá, eu passei os melhores anos da minha vida, porque tive bons professores e morava perto, era mais ou menos perto de casa, a gente ia ali pelo Canal 4, Lobo Viana, e chegava no colégio. Me lembro, eu vou contar alguns detalhes do bairro que você está falando, né? Então, me lembro ali que quando a gente passava, pegava Canal 4, Lobo Viana, para sair na Mato Grosso, a gente passava ali onde hoje é o Supercentro, ali era, eu tenho inclusive fotografia de fronte, era a estação dos ônibus do Expresso Brasileiro, onde, e antes daquilo foi também, me falaram aí, foi exército lá, foi quartel. Então, ali no Colégio Canadá, quando eu estudei também, a escola ainda era só aquele núcleo ali, não tinha o lado da Igreja do Espaço, não tinha o lado da outra escola, eram jardins, né? E ali, uma escola que, conversando há pouco tempo, né, sem nenhum atrativo, né, de vasinho com flor, de professor que fica te fazendo, mas uma escola que deixou assim bastante saudades, aonde eu fui uma aluna regular, uma aluna de 7, 7,5, 7,5 de média de mês, né? Repeti a primeira série, mas aonde eu também desenvolvi uma atividade de esportes. Como meu pai era um pouquinho rigoroso, né? Cheguei a jogar um ano no Internacional, mas meu pai não deixava porque eram shorts, né? Então aproveitei, tive assim uma vida esportiva bastante grande no Colégio Canadá. Voleibol, sou tetracampeã do estado, embora não seja excelente, né, mas às vezes pegava a principal, às vezes pegava banco, né, vôlei, basquete, e também cheguei a fazer atletismo. Assim, porque a professora falou, vai lá arremessar peso, né, fui lá sem treinar, fui recordista, esse corpo, né, mas sem ser nada campeã, porque a dona Yolanda Baldia, que faleceu recentemente, era uma excelente professora e nos cativava, né? A gente praticava o esporte lá no Colégio Canadá. Uma coisa que eu me lembro ainda, além dos grandes professores, Célia Zaragoza, Ruth Lascala, né, que foi a esposa do prefeito, e muitos outros professores, lembro da dona Yolanda também. E uma das coisas que me chama a atenção é que nós não tínhamos quadra de esportes, né? Então, a gente ia treinar lá no Internacional, enquanto construía uma quadra de esportes melhor. E foi lá que eu joguei um ano, não sei, nem chegou a ser muita coisa, joguei basquete, joguei vôlei, porque meu pai não deixava a gente, embora o Internacional levasse a gente em casa, né, de carro, né, mas foi mais na parte do esporte, na escola que eu trabalhei e gostei, né. Depois do Canadá eu fiz a escola normal e fiz até o aperfeiçoamento, que era um 4º ano que tinha sido inaugurado naquele ano. Bom, e a condição da menina, assim, da menina que está se transformando em adolescente, como que é essa passagem nesse período? Eu acho isso aí, assim, uma coisa assim, muito importante,
porque, veja só, eu acho que fui uma pessoa muito feliz, porque eu estava numa época assim, de transição da posição da mulher, né? A mulher fechada, e ela vai começar a poder ter algumas regalias. Eu peguei essa parte. Eu vou dizer para vocês, o meu pai, ele era de uma educação, como eu já falei, uma educação tradicional. Tenho bastante memória do meu pai, um respeito tremendo, mas o meu pai achava que a mulher era para o casamento, né? Então ela fazia o primário e depois já se preparava para o casamento. Mas ele nunca me proibiu. Quando eu disse que eu queria estudar, ele não foi atrás, não fui para colégio particular, fui para colégio de Estado. Fui eu que fui fazer tudo, procurar tirar atestado, ir para a cidade, etc. Mas ele nunca me proibiu. E nunca tive que sustentar a casa. Então isso é muito importante falar, porque eu sempre pude estudar, com a única condição que eu tinha que ajudar a mãe em casa, né? Então, como a minha mãe tinha uma outra mentalidade, quer dizer, quando eu estava em casa, eu ficava estudando. Na hora que o meu pai descia lá do ônibus e ela via, vamos lá para a cozinha, né? Então a gente ia aprender. Mas o que eu acho assim importante é que eu sou a filha mais velha de uma família de 4, de 2 a 2, 2 homens e 2 mulheres. A minha irmã é a mais nova. E que, vocês podem achar isso aí uma coisa absurda, eu não saía sozinha na rua. Domingo só podia ir ao cinema se fosse na casa de uma prima minha ou com meus irmãos. Irmãos mais novos que ficavam chateados de ir comigo. E eu também chateada de ter meu irmão. A única coisa que a gente ia para a escola durante o dia, né? Ia com uma colega ou outra, ia sozinha. E na volta minha mãe esperava lá na esquina com meus irmãos, que era 6 horas, para aquele pedaço do isolamento, né, que hoje é o Guilherme Álvaro, a gente não ia sozinho, então não andava na rua. Brincadeiras, eu morava numa casa muito grande, enorme, tinha um quintal no fundo que era o centro da quadra, tinha bicicleta, jogava futebol com meus irmãos, goleira, andava de bicicleta, minha louquinha, porque inclusive eu gostava de andar de bicicleta pela calçada, então era esse trajeto. Não tinha praticamente amizades, a não ser logo as da escola. E também era só na escola, né? Essa parte, por exemplo, de viajar com a escola, porque viajei para o Pacaembu, viajei para Bragança, viajei para Bauru, meu pai ia lá e era com a aval da professora, porque senão meu pai não deixava. Então eu peguei essa parte assim de podendo fazer certas coisas, não certas coisas. O meu pai, ele morreu com câncer. E morreu quando eu acho que já tinha uns 25, 26, 27 anos, por aí, não me lembro exatamente. E ele ficou 1 ano na cama, no hospital. E ele me chamou. Quer dizer, a gente ia lá, ficava com ele, dormia com ele, a gente fazia revezamento. Mas ele me chamou e disse o seguinte: eu não tinha razão. Eu não queria que você estudasse, me mantive solteira, né? Eu não queria que você estudasse, mas eu estava errado. Meu pai falou isso para mim. Meu pai era uma pessoa espetacular, mas era de uma época, de uma mentalidade diferente da minha mãe, que já tinha uma mentalidade mais aberta. Então, eu peguei essa transição da mulher, né? E eu cumpri tudo direitinho, porque meu pai era muito rigoroso, eu respeitava, né? E então, o que fazia? Eu lia em casa. No Canadá, a gente no fim de semana pegava os livros, então trazia para casa e eu lia. Porque eu tenho 73 anos, eu sou da época em que a televisão vai chegar quando? Vai chegar quando eu estou na escola normal. Meu pai logo comprou uma televisão, não demorou, a gente tinha dentro de casa uma televisão. Mas todo esse outro tempo, né? Estava conversando uma vez agora há pouco tempo, com uma professora, bem mais nova do que estou no Colégio do Canadá, e eu estava falando assim para ela, porque eu sempre tive uma veneração pelo colégio. E eu peguei uns depoimentos também, feitos lá na pós-graduação, não por mim, por outra. Quando eu fui ver, os rapazes, eu li os depoimentos dos rapazes, parecia que era eu que estava escrevendo, que eu que tinha dado depoimento, que era a mesma tônica, que eram rapazes mais ou menos da minha época, né?
E eu estive conversando, como se é um colégio que não tem nada de atrativo, como é que a gente estava tão presa? E ela até me chamou a atenção. Os professores eram que davam a visão do mundo para a gente, não tinha televisão para dar. Então a gente tinha uma Ruth Lascala, uma pessoa de geografia espetacular, né? Que quando você sentava lá, você parecia que você estava andando com ela. E não tinha nada de vídeo, não tinha nada dessas coisas, né? Então, também, essa vida assim mais fechadinha, né? Eu aproveitava para ler. E meu pai mesmo, uma pessoa, eu me lembro que quando lá na escola passavam aqueles livreiros para vender, né? Então eles iam na casa da gente. E quando eu cheguei lá, quando o livreiro chegou na minha casa, meu pai atendeu, então tinha 2 coleções para comprar. Ou era José de Alencar, ou era Documentos Brasileiros, da José Olímpio, né? Aí eu pedi para o meu pai, eu quero José de Alencar. E meu pai disse, não, vai ser o José Olímpio, vai ser o Documentos Brasileiros. E foi Documentos Brasileiros. Eu li Casa Grande e Senzala, já indo no magistério, né? Li certos livros que, não li todos, lógico, mas li alguns que meu pai era uma pessoa assim culta, quer dizer, muito reservada. Quando ele morreu, nas coisas dele, eu encontrei um livro do Kudron, do que é propriedade. Ele nunca mostrou pra gente, sempre guardava as coisas dele direitinho, a gente não tinha assim muita... Ele não... Enquanto era pequeno, ele conversava bastante com a gente, tudo, mas meu pai foi trabalhou nessa associação dos comerciantes, né, antes de ser, foi da diretoria. Meu pai também foi ele foi praticante da religião católica, né, ele foi da Ordem Terceira do Carmo, foi tesoureiro durante muitos anos, mas era uma pessoa de grande cultura, né, embora, eu vou dizer uma coisa para vocês, porque ele morreu com 70 e poucos anos, e quando eu me interessei assim por história, certas perguntas que eu tinha que fazer, ele já tinha morrido, né? Eu sei que ele veio como imigrante, veio como... não veio com passaporte, né? Daquela turma que vinha... como é que chama mesmo? Que veio... Clandestino. Né? E eu tive agora lá em Portugal e a gente sabe que era um negócio muito comum vir os clandestinos. Então, eu acho assim, e uma das coisas que me marcou, além de eu ter uma mãe assim, mais aberta, tenho tias, né, convivo com a minha tia, que atualmente tem 93 anos e é completamente lúcida, fez 93 agora, quando eu nasci ela tinha 20, foi que me acompanhou também, né, nossa. Eu também tive, assim, eu lia muito, né, eu tinha que ler, não tinha o que tinha a fazer, né? Uhum. Eu li muito a revista Cláudia, e acompanhei muito uma articulista chamada Carmen da Silva. Vocês já devem ter ouvido falar que tem trabalhos no mestrado, em vários lugares, tem um trabalho sobre a Carmen da Silva. A Carmen da Silva tinha uma coluna mensal, e ela falava sobre a emancipação da mulher. E eu me lembro que quando eu lia e eu discutia com ela, concordo, não concordo, na leitura, sabe? E eu não sei se... Eu sempre fui um pouco crítica ao ler, né? Então não sei se foi de discutir de ver do meu pai em certas ideias ou se, enfim, a gente vai aprender na escola, vai dando né? Então essa parte, então nessa minha parte aí de formação, daquela formação tradicional, eu não tenho habilidades costura, né? Então não gosto de coisas de casa, quer dizer, gosto sim de arrumar minha casa, tudo isso, mas tenho gente que trabalha na minha casa há 25 anos, vocês podem dizer como eu gosto mesmo, né? Porque eu tenho uma moça que trabalha na minha casa há 25 anos e eu a respeito porque se não fosse ela, era eu que tinha que fazer, né? Então eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de... embora eu nunca fui assim uma inteligência brilhante, mas sempre gostei de estudar, sempre. Eu me lembro que quando eu fiz pedagogia, depois eu descobri a história. Quando um professor de História da Educação me mostrou uma outra história, porque no Colégio do Canadá eu detestava a história, gostava de geografia. Tinha o professor Avelino Vieira, que era um médico, né, aquela formação tradicional, e era aquela escola positivista, né? Então eu detestava
quantos soldados na Batalha de Termópilas, aquela coisa toda, detestava. Então, eu só estudava para passar. E geografia eu estudava para tirar 10 meses, né? E, então, depois, então, quando eu fiz pedagogia, eu peguei um professor, Geraldo Pinheiro Machado, que foi um dos professores que marcou a minha vida, né? E que ele mostrou uma história cultural. Gente, isso aí na década de comecinho de 60, uma história cultural. Mas antes da gente chegar aí, vamos antes falar um pouquinho mais do Canadá, que a senhora falou que foi marcante na sua vida. Isso. Um pouquinho mais do Canadá e como que a senhora chega na pedagogia. Isso. Então, no Colégio Canadá, então, o ginásio, né, chamado antigo ginásio, onde vem esses professores, principalmente Célia Saragossa, né, onde a gente aprendeu português de uma maneira espetacular. Era uma professora já nova, não novinha, né, ela já tinha filho de 7, 8 anos, casada com um médico. Ela é viva ainda. Tentei entrevistá-la, mas não se mostrou, acho que não está passando bem de saúde, né? Meu aluno que ia entrevistá-la, em São Paulo que ela mora. E ela foi assim uma pessoa fundamental. Ela ensinava, e eu me lembro que ela tinha uma didática de exercícios. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer a prova, eu fiquei nervosa, porque eu não tinha que estudar, né? E porque a gente estudava para e passo, né? E eu só tirava 10 ou 9. Tanto é que eu também, na parte de português, né? Tinha uma boa formação em casa, o pessoal falava correto, e então na escola. E ela me convidou, inclusive, para um projeto na época, a pessoa bem avançada, ela ia fazer um dicionário. Eu sei que depois não deu certo, não sei o que aconteceu. Um dicionário onde eu estava encarregada, na minha pesquisa, já no magistério, né, de fazer as palavras, por exemplo, tipo transeunte, né, a palavra transeunte, na realidade a pronúncia seria transeunte, né. Então eu estava pesquisando todas essas palavras. Então a dona Célia, ela foi fundamental. Que eu sei escrever, crase, pontuação, colocação pronominal, isso não é segredo nenhum. Lembro que ela ensinou a redação, enquanto que na literatura eu sou meio zero, né? Porque ela nos pegou no final, então tinha que escolher. Na literatura eu sou assim, bastante eficiente. Nessa parte de redação eu tive excelente professora. Geografia, como eu já falei, matemática foi uma lutinha, né? Porque tínhamos a professora Zumira Lambert, que foi uma grande professora, mas peguei o Carranca também, né? Luiz Carranca, que vocês devem conhecer. Mas também era um ensino muito rigoroso. A gente fala rigoroso para os dias de hoje, porque na época a gente não tinha essa noção de que era rigoroso. A gente tinha que estudar e acabou, né? E, por exemplo, o padre Geraldo Miranda, que depois ele vai ser vice-diretor da Faculdade de Filosofia, era assim. Eu me lembro que ele foi meu professor na segunda série ginasial. Ele dava as redações. O primeiro erro que você tivesse de concordância, a tua redação era 0. Professor de francês. Se eu repetir na primeira série, eu repeti professor de francês como francesa. Eu já peguei no seguinte, fui excelente aluna de francês com outro professor. Não precisei estudar francês para entrar na faculdade. E era assim, só para vocês terem uma ideia. Ele dava toda a aula, ele dava tradução. Eu fazia a tradução, não tinha nada que fazer em casa, né? Eu fazia a tradução, o meu caderno de tradução circulava antes da aula lá, para o pessoal copiar. Quer dizer, eu sei traduzir, porque eu traduzia em casa as 2, 3 traduções que ele dava. E era assim, a gramática, a prova, 20 verbos de gramática. 20 tempos de verbo. Assim, qualquer erro era anulado o tempo. Acento ou conta grave, qualquer erro era anulado. Qualquer erro de nada. Ele só contava a partir do 11º. Você podia acertar 1, 2, 3, 0. 11, 1, 12, aí ia... Vamos dar uma paradinha, professor. Desculpa, eu vou trocar aqui o... O professor Solon de Lucena era um professor de francês, né, que tinha também uma didática espetacular, né?
eu soube que ele era ex-seminarista, porque muitos dos nossos professores eram seminaristas na época, eram pessoas cultas, tinham feito concurso, mas não tinha ainda a faculdade de filosofia na época. A dona Célia já era a faculdade de filosofia, mas são essa geração mais nova. E o professor Solon, além das traduções que eles faziam toda a aula, né, cobrava da gente a tradução, ele lia, a gente lia, traduzia, ele na prova, na parte da gramática, ele dava uma prova de verbos, assim, 20 tempos de verbo. Né? Você podia acertar de 0 a 10, você tirava 0. No 11º tempo, aquele acerto ele começava a contar. Então, se você tirava 7, você acertou 17 tempos. E qualquer erro era computado. Então, esse rigor que nós achamos hoje, que é um rigor, claro que a gente ia atrás, né? Tudo a gente ia atrás, porque a gente fazia, primeiro era estar no Colégio Canadá, ainda mais eu, né, por exemplo, que era filho de uma família simples, era considerado como uma honra. Então, a gente aproveitava mesmo aquilo, né? Então, a gente ia atrás e frequentava a biblioteca, laboratórios, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no laboratório lá, eram laboratórios de História Natural, né? E a gente teve aula no laboratório, o professor Luiz Pinho, também um grande professor. Eu me lembro que eu vi um vidro com um feto. Aquilo, para mim, em casa não comia naquele dia, fiquei assim meio apavorada, porque é a primeira vez que tinha. Estamos entrando num mundo completamente novo, né? Se a gente vivia sem televisão, só com rádio, naquelas 4 paredes, sem viajar, né? Então, era um mundo que o colégio nos mostrou. Eu me lembro também da dona Yolanda Baldia, lembro também da dona Yolanda Quadros Arruda. Agora eu vou apresentar um trabalho lá num simpósio de História e Educação em Minas Gerais não, no Maranhão, onde eu faço um trabalho sobre a função do canto orfeônico na formação da mentalidade do nacionalista do Brasil, os hinos que a gente aprendia, o orfeão, que era dentro da política do Capanema, né? E que aquilo, eu percebo agora estudando, refletindo, que aquilo era, a escola vivia aquilo mesmo, e nós aprendemos todos aqueles hinos, não só esses hinos cívicos, mas da Aquarela do Brasil, todas as hinos que mostravam a grandeza do Brasil. Então essa ideia, né? Inclusive eu me lembro que nós íamos, o Eleazar de Carvalho apresentava os concertos da juventude, a gente ia no Atlético, onde ele apresentava orquestra, mostrava os instrumentos, uma educação musical assim bastante grande. Isso também me chama a atenção. Trabalhos manuais, né, onde eu era péssima, quando era de bordado ainda, mas fazer as camisas de criança, aquilo lá podia estar certo que tinha mão de mãe em casa, né? E trabalhos de desenho também, eu lembro da dona Leda Bauer, né, que também faleceu, uma grande professora que nos ensinava o desenho pedagógico. Mas me lembro também com muita atenção do professor Paulo Siqueira. Eu gostaria de falar assim sobre ele, rapidamente, como professor, porque eu descobri, orientando um aluno meu, que fez sobre o Canadá, eu descobri que ele era um grande artista. Ainda ontem, pesquisando algumas coisas, eu encontrei o nome dele citado em nível nacional. E o professor Paulo Siqueira era um pintor, e ele era uma das pessoas mais excêntricas, né? Eu me lembro que você errava e era desenhos geométricos, todos tínhamos naquelas bancadas, sala própria lá no Colégio Canadá, e você errava, ele dizia assim: você é uma obtusa. Então ele xingava a gente, xingava a dizer, né, com nomes do próprio desenho, né? Então também o professor Luiz Pinho também, o magistério, a escola normal, aí houve um problema, porque foi a época em que o Jânio Quadros se tornou governador do estado.
E nós tivemos algumas fases, porque alguns professores efetivos eles estavam locados em outros lugares. E eles foram obrigados a vir para o Colégio Canadá, porque ele pôs todo mundo no lugar, né? E eu me lembro assim, que a matéria psicologia, um ano lá, que depois foi só um ano isso, a matéria psicologia, a professora, acho que era Maria Piedade, ela estava alocada em São Paulo, em algum lugar, né, em algum outro cargo, né, e ela vinha uma aula, dava orientação, pesquisa e tudo, e faltava 29, para ela não perder o cargo, né? Acho que até resolveu o problema dela. Então nós tivemos falha nessa matéria. Mas tivemos uma grande professora chamada Valquíria Mori, de sociologia, era o nosso terror. Detestávamos, né? Porque a gente dizia, ela está dando aula para a faculdade, né? Foi aquele Gilberto Freire, Donald Pearson, Bill Burke, tudo aqueles coisas de faculdade mesmo, né? E a gente dizia, ela está... Enquanto os outros professores eram mais tradicionais. Foi aí que, quando essa pesquisa, quando esse meu aluno que eu orientei, nós fomos atrás dos professores e percebemos que ela era professora de faculdade também, a Valquíria Mori. Ela era exigente, inclusive, eu tenho assim a memória que nós perdemos durante o curso uma aluna, uma colega que veio de fora, no último ano, e ela tomou veneno, né? Em agosto, isso foi em agosto. E ela durou ainda acho que uns 17 dias, e nós estávamos numa agonia, né? Embora a nossa colega só 6 meses, a gente tinha se afeiçoado e era um drama, né? E eu me lembro que a gente um dia, ninguém se aguentava, todo mundo nervoso, depois ela faleceu, e a gente eu não queria fazer aula, e ela, não, nós temos que fazer aula. Acho que já devíamos ter perdido muitas aulas por causa disso. Era exigente mesmo, né? Mas uma formação que realmente marcou. Ela, a professora Célia, foi uma das professoras que marcou também a nossa formação. Professora de biologia, a professora Cida Fortes, também faleceu no ano passado também. Ela também foi uma grande professora de biologia. E temos também, se vocês quiserem, algumas coisas de colas. Interessa, assim? Não, pode falar. Então, a senhora pode já ir direcionando assim, para o seu interesse para a pedagogia, por que pedagogia, tá e depois por que a história, já pode ir. Olha, na realidade, a minha opção para o magistério foi a seguinte. Eu estava em dúvida entre letras, como eu falei, escrevia bem, né, gostava de ler, entre letras e pedagogia. Bom, primeiro o magistério, né? Primeiro entre o clássico e... Foi a história entre o clássico e a escola normal. Por que eu fui para a escola normal? Eu queria ir para o clássico. Né? Isso era bem claro, eu queria ir bem para o clássico. Mas eu pensei assim, me formando no clássico, eu estou sem diploma nenhum, eu vou ter que trabalhar, embora o meu pai tenha deixado casas para a gente, ele tinha um modo de vida que eu ia ter, depois não é que eu ia ter que trabalhar, eu não precisava trabalhar, ficava dentro de casa, eu não queria ficar dentro de casa, eu queria sair das 4 paredes, né? Então, eu queria trabalhar depois, ele nunca me proibiu de trabalhar, sempre fui professora, né? E, então, eu escolhi o magistério. E praticamente não dei aula de curso primário. Porque aí no magistério, eu fiz o magistério, a parte de prática de ensino foi muito elementar, a gente não saía preparado, a escola normal sabia preparar teoricamente. Teoricamente você saía bem preparado, mas de saber dar aula. Então, quando eu me formei, escolhi o magistério porque eu esperava uma profissão, tinha que ter uma profissão. E o magistério era isso aí, né? E, então, quando eu me formei, aí eu fui para... nesse período lá da faculdade, eu sempre fui estudiosa, não fui brilhante, quero falar bem sim. Minha média era 7,1, 7,6, 7,5, nunca cheguei a 8. Claro que tinha matérias que eu tirava 10, mas a média era esse. Mas sempre gostei de estudar, então nunca entrei em colas.
nunca entrei em falcatruas, assim, com a via, né? Mas uma vez aconteceu o seguinte, eu achei interessante colocar, porque eram duas coisas, alunos sempre inventar a história. Entrou um professor de biologia, antes da professora Cida, um professor, assim, ele, muito do ponto de vista de cultura, ele dava aula, falava o tempo inteiro e a turma tinha que correr, alguns tinham mais rápidos, né, copiar, tudo isso. E ele dava, por exemplo, uma prova você tinha 3 unidades, por exemplo, aparelho digestivo, aparelho circulatório, ainda 3 provas, né? E era assim, descreva sobre aparelho circulatório. Outro, né? Então, caía um dos 3, ele pegava e falava um dos 3. Ora, ele estava numa classe uma coisa, outra classe a turma, o que aconteceu? A turma pegou, preparou as 3. Na primeira vez fez o seguinte, sentou assim, e era assim, do 1 ao 10 o ponto tal, quando ele dividiu, né? Do 1 ao 10 o ponto tal, do 11 o outro ponto, do 10, não. O pessoal já se sentava tudo para olhar para o outro lá. Eu, graças a Deus, nunca participei disso. Tanto é que caiu um ponto que eu não sabia, eu tirei 0. Ele depois me deu outra oportunidade, mas eu tirei 0. Mas isso aí, e foi isso. Então o que o pessoal fazia? Preparava as 3 em casa, e ficava lá bordando. E na hora de entregar, tirava para que tinha sido sorteado. Era isso. Até que, numa conversa de ônibus, alguém escutou e foi lá o professor Júlio Guimarães Sampaio e acabou a história, essa história da cola, né? Um outro ponto era esse, era o seguinte, que as professoras falavam muito, né? E tinha muita matéria para estudar, então eu era escalada para fazer as perguntas, para pedir explicações, para fazer algumas coisas, para a coisa não ir correndo bastante. Bom, então, essa foi a nossa vida na escola. A dona Yolanda, então, também foi a grande professora de educação física, onde eu tive muito mais contato, participei de campeonatos, vendíamos rifa para teatro, aquelas coisas que eu gostava muito de fazer, né? E quando eu me formei, teve o 4º ano primário, o 4º ano da escola normal. Aí eu fui fazer, tinha uma admissão, eu entrei, e aí também eu fui dar aula, houve um pequeno concurso, e eu fui selecionada, eu fui dar aula no próprio Colégio Canadá para admissão, alunos de admissão. Então eu dei um ano aula lá. E depois, quando eu resolvi fazer a faculdade. Que faculdade fazer, né? O curso que eu queria fazer tinha, que era o curso de letras. Aí eu fiquei assim, poucas classes de letras, né? Então eu pensei, onde eu vou fazer? Eu tenho mais afinidade com o magistério, né? Primário que já formou, então fui fazer pedagogia. E na pedagogia só tinha letras, anglo-germânicas, neolatinas e a pedagogia. Não sei porque eu fui a pedagogia, no fim não podia ter ido para letras, né? Mas é porque... e nesse período aí, eu entrei para trabalhar na Santa Casa. Trabalhei 3 anos e meio na Santa Casa. Na metade do primeiro ano, eu trabalhei na Santa Casa como professora primária. Só que eu trabalhava com adultos, eu dava aula para os atendentes, eu ensinava a fazer a redação e ensinava também cálculos fundamentais, a parte dava ditado, essas coisas de primário mesmo, né? Também já tinha sido convidada e trabalhei nos cursos de admissão do Liceu Santista. A dona Zumira Lambert tinha um curso de admissão lá, a professora de português me indicou, fui uma das indicadas, né? E trabalhei lá com a dona Zumira dona Zumira Lambert. Gostei demais dela, que era a mãe da professora Maria Helena, que foi nossa reitora depois. E trabalhei. E na Santa Casa também foi uma grande escola para mim, porque lá eu entrava às 4 da tarde, estudava de manhã, às vezes ia almoçar em casa, outras vezes já ia direto, quando tinha prova, etc. Às 4 horas da tarde entrava e saía às 9 da noite. Jantava na Santa Casa, às 6 horas. E nesses períodos que eu ia antes, eu ficava circulando pelas enfermarias. Assim, me dava com a turma da enfermagem, do alto padrão, e fui vendo lá umas misérias, crianças queimadas. Fui vendo uma opção de coisas. O esforço daquele pessoal, eles trabalhavam,
eu dava aula das 7 às 9 para quem tinha trabalhado o dia inteiro. E dava aula das 4 às 6 para quem ia trabalhar a noite inteira. Então, aquilo para mim, eu tinha um respeito tremendo por aquelas moças, senhoras, e que eram obrigadas. Eu não sei se devia ter algumas que eram. Então, foi um período assim que eu saí de lá quase chorando. Eu saí porque eu tinha me formado no ginásio, para dar aula no ginásio, etc. E trabalhei também lá na escola de auxiliares de enfermagem. Então, lidei muito assim com o pessoal muito simples e aonde também fiz muita amizade na Santa Casa, que depois também me serviu, porque quando você ia lá, eu sempre tive uma saúde de ferro, mas ao levar alguém da família, você era logo, as portas eram abertas, tudo isso, né? Mas na faculdade de filosofia, o padre Monsenhor Pestana, né, que o bispo de Anápolis depois foi nosso diretor. Lá eu também, então, fiz a pedagogia. O professor que mais, foram três professores que me marcaram, né? Foi o professor Geraldo Pinheiro Machado, que vinha do Rio de Janeiro, a formação dele era do Rio. O apelido dele era Canal 1, Geraldo Pinheiro Machado, né? Ou então Camões, porque ele tinha uma parte aqui no olho dele, né, meia fechada. Mas um professor que inovou tremendamente. Eu li fontes primárias. Li Rousseau, o Emílio, li Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura, Utopia. Lemos mesmo, né? Porque era assim, toda semana, e o livro era em francês, não esses aí. O livro básico era em francês. O Marrou, a gente tinha que entregar toda semana. A carga de historiografia era grande, tinha que entregar toda semana fichamentos. Ele tinha uma equipe que eu ajudava a corrigir, na aula seguinte devolvia, né? E também depois trabalhei como monitora dele, mas marcou profundamente, porque ele tinha uma visão, né, de ensino. E eu me lembro, para você ter uma ideia, que a primeira vez que ele fez a prova para a gente, a prova não era identificada na época, né? O professor corrigia, não sabia de quem era a prova. E todo mundo estudioso, lendo, etc. E nós fomos pessimamente na prova. Sendo bons alunos, lendo tudo, ele deu para a gente falar sobre a educação. Ai, meu Deus do céu. Da época do Alexandre, como é. Ai, me falhou agora a memória. Bom, era de um período, né? Mas era importante falar o nome do período, mas eu já me lembro. E nós fizemos do período anterior. Confundimos a nomenclatura. E todo mundo levou zero. Todo mundo não pode dizer que levou zero. Isso nos fez fazer o seguinte, que eu acho que é uma mentalidade um pouco diferente que existe hoje. Você vai mal, você faltou a tua base, você põe a culpa na escola. A escola é isso, a escola não teve isso. E o que nós fizemos? Nós nos reunimos e pegamos um bom livro de história. E toda vez que o professor dava a história da educação romana, no período tal, a gente estudava toda a educação romana. Num livro de colegial, mas a gente estudava. Quer dizer, quando a gente assistia a aula com antecedência, eu sabia sobre o que ele estava falando. Então, eu fui fazer história depois por causa disso. E no outro professor foi o padre Valdemar, que foi meu professor de filosofia, e abriu também a cabeça, uma pessoa assim de grande didática. Você entrava na aula, ele dizia, na aula anterior nós vimos isso, depois um resumo, nesta aula nós vamos ver isso. Terminada a aula, nós vimos nessa aula isso. Então, você estudando filosofia, e ele dando também textos para a gente ler, trabalhos para fazer, você entrou no mundo da filosofia. Estou falando isso porque depois vou fazer filosofia. Então, você entra tinha o padre Araújo também, que dava história da filosofia, o curso era muito baseado na filosofia. E o outro era o Monsenhor Pestana, que também dava a cultura religiosa, que era também assim, muito bem fundamentada. Não era catecismo, era cultura religiosa, né? Então, teve outros professores, Damasco Pena, que foi, depois eu descobri que ele foi um grande nome aí na história da educação do paulista,
um dos editores, um dos tradutores da Editora Nacional, né? Dona Beatriz Lacero também, que morreu com quase 100 anos, também foi inspetora. Nós tivemos, assim, excelentes professores. Agora então vou contar alguma coisinha assim, né? Tivemos um professor espanhol de psicologia, um senhor Santa Maria. O apelido dele era Cachorro. Apelido de professor, né? Porque ele dava sempre lá os exemplos do cachorro, né? Daquelas do Pavlov, então ele era o cachorro, que ele dava lá os exemplos, então o apelido dele era Cachorro. Só que ele sabia a matéria assim tremendamente, ele tinha apostilas, só que a gente, para nós ele não dava apostila. E a gente queria apostila, sabe como é? Também era uma para você seguir. Mas o pessoal, ele não dava, mas o pessoal pegava das classes anteriores, naquela época não tinha assim xerox, né? Então era mimeógrafo, etc. E a gente acompanha. Só que ele dava uma psicologia mais tradicional. E a gente queria, naquela época, a gente não se assuste, a gente queria aprender Freud. E ele falou que não dava Freud, né? Então, a minha classe era uma classe pequena, uma classe excelente, excelente mesmo. Eu tinha que correr atrás porque eu era uma das poucas que trabalhava. Eu e mais um rapaz e outra, 3 trabalhávamos, o resto não trabalhava. Então, você imaginava qual era a medida, né? E ele falou que não dava. E a gente pegou, cercou. E falou assim, então o senhor deixa a gente dar, a gente cada um se divide a classe e tudo isso, tá bom. Vocês podem fazer isso. Só que tem que ser do livro tal. Tá bom, professor, do livro tal, né? E ele dividiu a classe para cada um pelos livros, né, capítulos. E a primeira começou a dar aula. Mas nós tínhamos uma aluna, uma colega minha, que ela era terrível, sabe? Tudo estudioso, hein? Não tinha ninguém. E ela era terrível. E ela começou a dar aula, né? Porque ele dava aula com a apostila dele, mas ele sabia, mas era aquela aula de leitura, né? E ela pegou, ele chegou lá, ela foi dar aula, a primeira que foi sorteada, a matéria, ela abriu, né? E começou a falar e olhando nele. E ele estava danado com a gente, porque a gente tinha forçado, uma coisa, fecha isso aí. Então e fechou, na verdade. Aí ela, daqui um pouquinho, ela abriu novamente. E ele, eu não mandei você fechar? Mas, professor, o senhor lê? Por que eu não posso ler? Mas ela estava lendo para provocar, né? Acabou a aula naquele dia. E dali em diante, era assim, era sorteio. Então todo mundo tinha que preparar tudo, né? Mas só que cada um preparava o seu e a gente circulava, estudava. Toda aula a gente tinha que saber estudar porque podia ser sorteada naquele ponto, né? Então, mas a escola ainda era uma escola de nível, uma escola, a nossa universidade, nosso curso era de nível, mas ainda tinha algumas coisas, por exemplo, de uniforme. A gente tinha de usar blusa branca, tinha que ter uma saia pregueada de modelo, 3 pregas, cinza, né? Até a Maria Zilda contou que no fim, lá no Campo Grande, ficou moda, que ela viu algumas pessoas com uma saia igual da gente, sem ser aluna, né? E tinha sapato e meia soquete. E um dia a gente conseguiu do Monsenhor lá, bom, tem umas coisas pelo caminho aí, mas a gente conseguiu do Monsenhor, o primo que era o diretor, que a gente então podia ir com qualquer sapato, e sem meia soquete. Porque alguns trabalhavam, eu era uma das que trabalhava. E na época, assim, como eu falei para você, a vida da gente era mais, né, era mais comedida, a gente guardava o dinheiro e aplicava em outras coisas, né? Então só tinha 2 sapatos mesmo, um para tempo de chuva e outro para mudar, né? E a gente andou criticando a faculdade em umas coisas, como estudante, né? E o diretor não gostou. E houve um problema grande, suspendeu o pessoal do DA, mas era tudo nada político, assim, de marxista, né? Era questão de estudo a gente mesmo, né? Tinha umas coisas que a gente queria ver melhorado, umas coisas que a gente achava, que a gente começou a estudar lá o prédio era lá no Colégio Santista, então as aulas eram diminuídas, passaram para cá, o diretor não aumentava as aulas, olha, é tudo a favor da melhoria. Sim. E aí a gente resolveu lá fazer umas críticas, né? Aí ele falou assim, volta o uniforme. Bom,
eu era também terrívelzinha, sabe? Não era quietinha, não pareça, não era quietinha. E sempre respeitosa, a gente respeitava, a gente não... Mas na hora que ele falou, volta o uniforme, eu fui para a sala, eu peguei, não vou, eu não... Claro que eu podia comprar um sapato preto, né? Eu fui com meu sapato marrom e sem meia. E estava lá na sala de aula, lá em cima, não sei se você lembra, aquela salinha lá em cima, a nossa classe era pequena, e lá, e o Bedel me chamando. E era por causa do sapato, eu era a única. Era o sapato, eu falei assim, não vou. Né? E eu peguei, eu não saí da sala de aula. Claro, quando terminou, fui chamada, que eu estava, né? E ele falou que eu não podia entrar na sala de aula, né? No dia seguinte, sempre. E eu peguei, eu falei, vocês, claro que eu podia comprar um sapato. Eu peguei, não, eu não vou, eu não falei nada, mas no dia seguinte. Só que eu contei para a minha classe todinha foi. E também no sapato. Com exceção do Nassim, que ele era homem, não tinha uniforme. E a Maria Alice Saporto era a esposa de um professor. Então ela não podia, a gente sabia que ela não podia entrar nada de lá, né? E nós entramos na sala de aula e tínhamos uma outra aula, uma das turmas, que era feita num outro local. Lá na ala, onde tinha um gabinete de psicologia, então tinha um espaço para você ir. E quando nós chegamos lá, a Merjane, que era professora, uma francesa, nos atendeu. Não, a faculdade telefonou que não há aula para vocês estão suspensos. Então nós fizemos um carnaval, porque chegamos lá no dia seguinte, quer dizer, então suspendia a gente, mas não suspendia a aula, porque o Nassim, a Maria Alice estavam de... Então essas coisas a gente fazia assim, sabe? E coisas pequenininhas, mas era tudo para a gente conseguir algumas coisas que a gente achava que era um pessoal de espírito crítico. Eu sou da 4ª turma, ou seja, a primeira turma não tinha ainda nem sido formada, então era um pessoal de elite mesmo lá, de estudos, né? Então que realmente fui para lá porque não podia ir para São Paulo, não tinha condições nem de família para eu poder ficar lá e nem também dinheiro para poder manter um pensionato. Então eu não me arrependo porque dava para pagar. Eu trabalhava na Santa Casa, ainda pagava, eu não dava dinheiro em casa, como eu falei para vocês que não precisava, mas dava para pagar minha faculdade e comprar um ou outro livro, né? Mas ali foi que eu também fiz a nossa formação e me lembro que o padre Araújo, um dos nossos professores, que estuda filosofia, ele fazia a seguinte observação, que essa escola, na época, né, porque havia uma campanha na época contra a escola particular, lembra? Escola pública, escola particular. E eu fui presidente do DA também. E fui um ano presidente, um ano trabalhei como cultural e outro ano fui presidente, numa faculdade praticamente feminina. E foi fácil vencer porque a outra chapa concorrente os meninos fizeram uma chapa só masculina. Então, você vê, tem gente que ainda é professor lá, aí na filosofia, até me dou muito bem com ele. E o Stefan, né? O Stefan era outra chapa, só nós podíamos ganhar, porque a nossa chapa era mista. E a outra chapa só masculina, né? Então nós ganhamos a eleição. E fizemos, nós fomos na Uni, né? Eu participei de um congresso da Uni, mas tudo assim, tudo lá com açúcar, não era nada, era participação, né? Lá em Quitandinha, quando houve lá um negócio muito sério, né? E uma bomba que jogaram, sabe? Na época do Betinho, adiantava a gente lá a maior parte era feminina, porque as faculdades de filosofia eram femininas, né? Então, nessa faculdade eu participei então também do DA, né? E participei, que aí foi um ponto muito importante da minha vida, porque eu sou católica, sou de família católica, mas às vezes de família católica a gente, né, continua. Mas eu fui militante da igreja também, sou militante da igreja. Porque quando eu cheguei lá,
havia um movimento chamado Juventude Universitária Católica, a JUC, que vocês devem ter ouvido falar, que a hierarquia fechou anos depois por causa da união com os comunistas, os marxistas, etc., né? Mas a gente tinha, essa JUC, ela tinha duas perspectivas. Ela tinha a perspectiva política, onde ela trabalhava, né, no meio universitário com os outros grupos, e tinha a posição evangélica, era uma só. A gente participava das duas, então que eu fui lá para a UNE como membro do DA. Mas a gente fazia a evangelização, a gente toda semana tinha reunião de evangelho, de ver, julgar e agir, né? Ver os problemas da faculdade, porque aí que é o espírito crítico, né? Claro. Quais são os problemas da faculdade, os nossos colegas precisavam de alguma coisa da gente, então a gente tinha todo um ponto. E aí, nesse sentido, eu viajei para o Rio, viajei para São José dos Campos, viajei para São José do Rio Preto, viajei para Bauru, tudo participando aqui também, Itanhaém, porque a gente, no fim, uma vez por ano, a gente fazia o regional. No nacional fui só uma vez, e na outra vez a gente fazia, no meio do ano, a gente fazia o local, que era era pouca gente, era a Faculdade de Direito e nós, né, era pouquinha gente, mas a gente tinha uma militância. E depois que eu me formei, eu também fiz parte do regional da Juventude Universitária Católica, Regional São Paulo. Então, eu dei um ano de militância lá em São Paulo. Foi um ano que a JUC aqui em Santos foi fechada, porque eu já não era mais daqui, já era da JUC regional, e o padre, que era o assistente regional, não deixou o pessoal ir no congresso da UE, e eles foram, quando voltaram, já estava sendo fechada. Mais tarde, um ano depois, o Dom Padim, até eu participei disso, o Dom Padim, que era o assistente nacional, foi bispo de Lorena, tudo, ele veio com Dom Idílio reabriu. Então, a Juventude Universitária Católica, ela embora fosse de família católica, ela me formou na militância, entendeu? Não é aquela religião assim, mas uma religião de militância mesmo. Nós éramos militantes, né? E com isso, essa militância eu continuei a vida inteira, e um dos pontos foi que eu sempre quis trabalhar na faculdade. Não foi fácil. Eu primeiro trabalhei como monitora daquele meu professor, Geraldo Pinheiro Machado, mas não foi fácil, porque não tinha muitas cadeiras, né? Até que eu entrei, uma vez que já havia, muitos anos depois, aí fui fazer História. Depois de 9 anos de formado, fui fazer História. Minha vida complicou tremendamente, porque não tinha carro, não sabia dirigir também, meu irmão tinha, depois até ele me emprestou, depois fui dirigir. Mas eu trabalhava na rede estadual, né? Trabalhei no Primo... Já posso ir entrando? Pode ir. Então, trabalhei no Canadá, trabalhei no Primo Ferreira, e lá, depois desse período que trabalhei no Primo Ferreira, aí fui fazer História. E tinha problemas, porque os horários não davam, às vezes tinha que sair correndo, né, para pegar aula, né? Então fiz assim com algumas deficiências, concordo que fiz com algumas deficiências, porque já não tinha tanto tempo para estudar, porque tinha que dar aula para me sustentar, etc. E depois, então, quando eu terminei a História, e fui tentar uma pós-graduação na educação, porque eu queria a História da Educação. Era formada em Pedagogia, né, também. E cheguei a ser também, isso também não é, como eu digo para vocês, não é uma autopromoção, mas eu participei na Faculdade de Educação de um concurso que tinha 300 e poucos candidatos. E eu fui selecionada entre 31. E eu quero dizer isso para vocês, que eu fui selecionada por causa da formação desse meu professor. Não tinha bibliografia, você tinha que ir lá fazer. E caiu um texto de um autor alemão sobre universidade. E eu, quer dizer, não tinha bibliografia, não tinha estudado, não sabia o que caía. E eu apliquei ali a discutir, e era assim, era sobre a reforma universitária brasileira. Ela estava começando a virar,
né? Então você tinha que colocar qual é a sua opção sobre a Universidade Brasileira. E eu, em vez de fazer qualquer coisa sobre a Universidade Brasileira, eu peguei os fundamentos da universidade que eu tinha aprendido, lido vários textos com o professor Geraldo. Então, de que eu passei, não passei na entrevista, mas passei nessa peneiramento por causa dessa formação que esse professor me deu, né? Eu devo bastante a ele. Ele é autor de livros de filosofia no Brasil, já falecido, mas foi um homem assim de cabeça. Bom, depois então, aí eu não passei. Então eu resolvi fazer filosofia, porque eu queria ser professora de uma matéria chamada Filosofia da História. E eu não conseguia registro, já estava na faculdade, trabalhando na faculdade, eu não conseguia registro dessa disciplina, porque precisava ser formado em filosofia. É uma discussão entre filosofia da história e teoria da história. Sim. Aí eu fui fazer filosofia, fui fazer em São Paulo, o único curso que eu fiz em São Paulo, na parte da graduação. E aí era dispensada, não de matérias, eu tinha tido filosofia lá no curso, né? E quando eu me formei em filosofia, mudou. A matéria passou a chamar-se Teoria da História, mas aí eu tinha História. Aí eu sou titular até hoje dessa disciplina. E então eu resolvi depois, porque eu queria estudar, gostava de estudar, e você dava aula, eu dava aula nas escolas, eu dei aula em todos os níveis, em todas as classes sociais. Aula de História, aí também dei Matemática, porque não tinha aula de História, e no começo, mesmo quando eu era formada em Pedagogia, dei aula de História, porque as escolas estaduais eram pequenas, poucas naquela época, né? Então, mas aí depois eu passei, fui convidada para dar uma faculdade lá em São Paulo, História da Educação, aí saí do Estado. Quando eu voltei do Estado, para cá, eu dei uns 2 anos lá, eu voltei para Santos, voltei para a rede, aí eu queria dar aula durante o dia e não tinha mais na cidade para mim. Eu não era efetiva, né? Não abria concurso, aí eu dei aula no Guarujá, no Praia do Tombo, também uma época bárbara para mim. Dei aula no Paicará, dei aula no Vila Elizabeth, debaixo da ponte, lá no Cubatão. Dei aula aqui no Estela Maris. Eu saí do Estela Maris, foi a primeira escola que eu dei aula quando eu me formei. Fora a Santa Casa, né? Mas como professora formada de ginásio, eu fui dar aula no Estela Maris. Por que eu saí do Estela Maris? Porque eu quis sair porque eu quis, depois de uns 3 anos, e fui para o Liceu Santista. Porque era assim, as meninas da elite, né? Então eu dava aula de história, eu ia falar do Miguel Ângelo, eu sempre dei figuras, comprei slides, tudo meu dinheiro era para mim só, né? Então tudo. E eu ia falar, professora, a senhora já foi lá? Eu falei, não, nunca fui. Eu já fui. Então, você estava falando de coisas, era falando de coisas que elas já sabiam. Eu comprei uma coleção que era originalíssima na época, era um de filmes, e você tinha que cortar e colocar, era francês, era material francês, era da história, uma coisa assim, eu gastava meu dinheiro aquilo na Fotótica em São Paulo. Professora, preto e branco. Então, aí eu falei assim, pera um pouquinho, aqui eu não sou tão útil, né? E passei para trabalhar numa escola que eu ganhava bem menos, de aula no Coração de Maria também. E passei para o Liceu Santista, que agora é da universidade, mas antes era uma escola. E lá trabalhei, ao total 30 anos, aonde você tinha uma diretoria, antes de ser da Unisantos, você tinha uma diretoria que valorizava o professor. Eu sempre fui muito exigente, depois da faculdade não, né? Mas eu era muito exigente, mas exigente mesmo, que eu repetia aquilo que eu tinha recebido, né? E a escola, a diretora nunca fui chamada. A escola sempre resolvia o problema, que eu que tinha razão, pedir as leituras, mas a minha filha tem que aprender piano, minha filha tem que ser isso. Eu fazia as exigências que eu achava e sempre dei aula de História da Educação. Então, eu tenho 30 anos de História da Educação e dei algumas vezes aulas de História lá, mas sempre na escola normal. Depois eu fiz concurso e no liceu eu saí porque já pendurando a chuteira, né? Porque no fim já
eu tinha tanta aula que não dava mais e fiquei na universidade. Mas eu trabalhei, eu me efetivei, quando fez concurso eu me efetivei. Já tinha me passado no concurso de pedagogia, mas logo no comecinho, mas eu não tinha pontos, então eu não cheguei a escolher porque não cheguei a ter pontos suficientes, aí acabou por tive que fazer. E no História fiquei bem colocada, sempre na base do 7,6, né? Mas eu fui a primeira da região. E escolhi o Azevedo Júnior. E foi uma escola onde eu visitei, olhei e trabalhei todo o meu tempo até me aposentar. Trabalhei 19 anos lá. Me aposentei com 29 anos. Lá acho que eu trabalhei com 15, me aposentei com 15 anos de trabalho lá, mas eu trabalhei 29 anos no Estado. Trabalhava a metade da carga. Por quê? Porque a outra metade eu tinha no particular. E eu gosto de falar sobre isso porque eu não vejo nenhum mérito. Mas eu acho que se eu tinha recebido do Estado tantos anos de uma boa educação, eu achava que eu tinha que dar de volta. Então eu sempre dei aula no Estado. Eu sempre tinha 20 aulas, 20, 22, conforme o caso que eles foram mudando. Nunca dei 40 aulas, nunca tive carga e sempre dei aula no particular. No Estado tentei fazer umas reformas, né? Umas coisas lá que não dá. Sozinha você não faz verão, né? E saí bastante frustrada. Eu fiz mestrado nesse período, não tinha pretensão de nada, de universidade, de carreira, universidade. A universidade aqui não era universidade, né? E quando eu fiz, só que depois eu fui fazer doutorado, antes do tempo, porque eu não aguentava mais o Estado, não aguentava bagunça, não aguentava... e eu sempre fui uma pessoa que eu quis fazer as coisas, eu era respeitada lá, fazia minhas inovações, na época que a televisão era guardada na casa do secretário, a televisão que eu pedia vinha para a sala de aula, para os outros professores faziam, porque eu sempre fui respeitada. Não tenho que reclamar, mas a disciplina, as bagunças, eu não tinha mais condições. Então vou fazer. Ou vou largar 19 anos de magistério, ou 19, ou 15, ou 17, nem me lembro mais, ou vou no dinheiro que depois vai poder me ajudar, né? Ou vou fazer o doutorado. Aí fui fazer doutorado. Aí pedi licença sem vencimentos. E nesse período, o padre Valdemar foi o reitor, me chamou também para ser chefe de gabinete. A minha mãe ficou na cama 3 anos e meio, que eu tive que ter 2 enfermeiras. Ficou muda, ficou paralítica. Também foi uma barra tremenda fazer. Na hora que eu fui redigir, minha mãe morreu, eu não consegui redigir, tive que fazer uma licença. Estava redigindo já uma licença, sabendo que ela ia morrer qualquer dia, tudo, né? Mas aí tive 1 ano, a USP me deu 1 ano, eu defendi no ano seguinte. Mas quando eu voltei para a escola estava pior ainda, né? Porque aí eu não aguentava mais. Mas aí eu tentei. Quando eu me aposentei, com 29, né? Quando eu me aposentei, sabe aquelas festas? Aí eles juntam, em determinada época, juntam uma porção e todos os aposentados eles fazem um jantar, um almoço, jantar. Então eu recebi na minha casa um convite de homenagem com outras também, da minha turma, porque o Azevedo Júnior era fim de carreira, era colégio bom, então só as pessoas que já estavam, que conseguiam escolher lá, né? Com pontos, tudo isso. Eu fiquei assim, eu não vou eu não tenho nada que festejar. Para não mentir, eu passei pela escola, deixei um cartãozinho de agradecimento, disse, olha, não posso ficar porque vou para São Paulo. E fui para São Paulo. Porque eu saí assim frustrada. Sabe o que é sair frustrada? Embora eu tivesse batalhei, não pude dizer que era excelente professora, né, mas sempre fiz, sempre trabalhei, sempre lutei e saí completamente uma professora frustrada. Então, é isso que eu digo para você, mas não frustrada do magistério, porque cada ano que começava, cada ano, quem sabe esse ano vai ser melhor, né? Então, porque assim, você é professora, então é um outro ponto que eu gostaria de falar. Nos primeiros anos, eu sempre tive a animação, sempre tive. Lógico que agora, esses dias, vou dizer para você,
né, a gente dá um pouco de aula sentado, ou então pegar aqueles jovenzinhos lá, professores jovens, e dizer, nossa senhora, como